Pessoal, vamos lá, então. É a segunda aula aí da Química 3, caderno 6, do objetivo, aula 24, né, que a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre assuntos pertinentes à metalurgia, tá? Essa aula é rápida, é tranquilo. Nós vamos ver aqui as derivações dos metais da natureza, nós vamos ver aqui os alumínios, os ferros, etc. tal, como é que eles são obtidos, né? Alumínio a partir da bauxita, o ferro também a partir dos fornos, né? Como é que é feita essa metalurgia, tá, do ferro. Aqui ele vai começar a aula falando sobre essa pirometalurgia. Essa piro aqui significa pirólise. A gente fala em pirólise. Na química a gente está falando em metalurgia relacionada ao fogo, né? Então, que depende do aquecimento externo, utilizando aí o fogo para a obtenção dos metais aí que nós encontramos na natureza, tá? Então a gente vai ver esse desafio que foi para o gênero humano, né? Que a partir dos hititas eles descobriram então a forma de você estudar aí as rochas com com materiais férricos e como é que você iria extrair essas rochas com ferro, tá? Dessas rochas você conseguiria extrair o ferro que é utilizado aí na metalurgia. Então, nós vamos ver os principais elementos aqui. Eu gostaria de destacar aqui, principalmente, o ferro, hoje, né, como produto metalúrgico, tá? E derivado, muitas vezes, desse sulfeto aqui, né, sulfeto de ferro, tá? Destacar o chumbo, que é derivado do sulfeto de chumbo 2, aqui é o sulfeto de ferro, que é a pirita, né, que é derivado da rocha. Aqui esse mercúrio aqui, tá, que é o sulfeto de mercúrio, a família dos sulfetos, são a partir da extração e transformação, tá, desses minérios. Você tem aqui o famoso zinábrio, né? E esse zinábrio aqui, ele costuma também acumular-se em reações de oxirredução, a gente vai falar sobre ele também. A prata, o sulfeto de prata, que é derivado do minério argentita. É bem verdade que essas nomenclaturas aqui a gente encontra muito na geografia também. E aqui nós temos o arsênio pirita, né? Que você tem aqui o elemento químico arsênio, que é um elemento químico altamente letal, que consegue quebrar a cadeia respiratória, parar todo o processo de respiração celular. Então, ele impede a transposição, basicamente, de oxigênio ao longo dos citocromos da cadeia respiratória. O oxigênio, ele não é ionizado, o oxigênio gasoso, e o indivíduo acaba morrendo asfixiado. Então, esse é o derivado arsênico. E nós temos aqui também os derivados dos carbonatos, né? Então, aqui nós temos um que é muito comum no exoesqueleto dos animais, que é muito comum, muito presente, tá? Essa fórmula mineral aqui, não só nos artrópodes, como também, tá? Nos ossos, né? Que é o carbonato de cálcio. E também alguns minérios que estão relacionados aí à fabricação do calcário, que é utilizado como corretor da acidez do solo, né? Calagem. E aqui você vai ter, então, as rochas calcárias, aqui perto, que já tem aquela cidade, não é bem perto, né, mas também não é longe. Cidade aqui de Alpinópolis, a Ventania ali, né? Ali você tem muita calcita, tá? Os derivados de carbonato a partir dos derivados fúngicos do sal, aqui você tem o carbonato plumboso, tá? Que ele é obtido a partir da cerucita. Você tem o carbonato de magnésio, que é a magnesita, e você tem aqui ó, a malaquita, que é o hidroxicarbonato de cobre cuproso, né? Cobre 2. E você tem o carbonato de ferro 2, que é a siderita, que é um dos mais utilizados aí na indústria. E você tem aqui também os hidratados, né? Sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio, para quem não sabe, que é derivado da rocha gipsita, é o famoso gesso, tá? É o gesso aqui, nesse caso, o gesso hidratado. Aqui o outro também que é utilizado como calcário dolomítico, né? Que nós temos aqui o sulfato de magnésio heptahidratado, que é o sal de Epsom que a gente chama.
o sulfato de bário, que é a barita, o sulfato de chumbo 2, que é a anglesita, e o superhidratado aqui, ó, sulfato de sódio, que é a mirabilita, que a gente vai ver, tá? Temos também a obtenção de alguns minérios como alumínio, que eu gostaria de destacar com vocês, principalmente no que se refere a Enem. Você tem aqui a bauxita, a cassiterita do estânio, tá? Ou a hematita do ferro, esse cai. Olha, hematita, magnetita, isso é importante, tá? E manganês também tem uma certa importância, que é a pirosita, mas não tem tanta importância quanto a hematita, a magnetita e a bauxita, que são os três mais importantes dos óxidos que a gente vai trabalhar aqui, derivados, tá? Para elaboração, obtenção do ferro e do alumínio. E aqui ele cita outros minérios, como de mais importância aqui o cobre, o sódio e o potássio, o berílio também com a sua certa importância, o sódio formado a partir do sal-gema, né? O potássio da carnelita e o cobre da calcopirita, tá? Esses são os minérios mais importantes que nós temos aí quando a gente fala de, pelo menos a gente fala de piro, a metalurgia obtida através do fogo. Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre essa questão e aqui ele vai mostrar também como que se dão essas reações de ustulação, tá? As reações que estão relacionadas aqui à metalurgia. Então, aqui ele vai mostrar para você a obtenção do calcário aqui no processo endotérmico, calcário dolomítico, então, onde você tem o carbonato de magnésio, aí você vai liberar aqui o óxido de magnésio e o dióxido de carbono, tá? Ainda numa reação onde você tem o trióxido de alumínio, triidratado, você vai formar aqui, ó, um mineral óxido, tá? Um óxido mineral, que vai liberar água. Então, esse processo aqui é um processo muito utilizado na fabricação de calcário, que é o processo que nós chamamos de calcificação. Esse processo aqui, ó, é um processo legal. Por quê? Esse aqui é um processo que envolve, tá, o alumínio e envolve o sulfeto de alumínio. Desculpa, o mercúrio. Envolve uma relação aqui que precisa de aquecimento para você obter o alumínio, estou com alumínio na cabeça, para você obter o mercúrio, tá, gasoso e liberar o SO2, o dióxido de nitrogênio, tá? Então, isso acontece normalmente dentro de um forno metalúrgico, onde os derivados, tá, os minérios são aquecidos para que nós tenhamos, então, a obtenção desses subprodutos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é um dos mais comuns de Enem, onde nós temos aqui o forno. Esse forno aqui, no começo, quando não se sabia trabalhar com os minérios, os hititas foram os primeiros povos a conseguir, então, dominar esse processo de metalurgia e, por conseguinte, aí, conseguir fazer as famosas espadas metálicas, tá? E utilizar mesmo o ferro nas batalhas, na formação de escudos, etc. Tal. Tanto que quando nós analisamos a história da humanidade aí, né, então nós vimos aí os grandes confrontos, as grandes batalhas que havia. E os hititas, eles começaram a desenvolver esse processo que hoje é um processo bastante elaborado industrialmente, tá? Então hoje quando você tem aqui um alto forno de obtenção de ferro, algumas coisas você tem que saber aqui, tá? Então, primeiro você tem a hematita aqui, ó, sendo introduzida, o óxido, tá? E na parte de cima do forno, você tem o coque é aquele material bruto, a pedra calcária, que é o CaCO3, tá? E o minério, que vai sendo colocado aqui, ó, que é a hematita. Então, você começa a ter aqui, ó, uma série de reações químicas em função da temperatura em que esses óxidos são produzidos e são submetidos. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Bom, você tem a parte de baixo aqui, ó, você tem uma espécie de um anel que permite a entrada de ar e oxigênio, tá? Sob alta pressão.
E esse ar e oxigênio aqui, ó, como ele é um gás comburente, e como ele está na região mais profunda, ele favorece a combustão e favorece o aquecimento interno do forno. Mas de tudo isso que está acontecendo aqui, ó, essas transformações de óxidos de ferro que estão acontecendo aqui, para Enem, o que eu tenho que saber aqui que é o mais importante disso tudo? Bom, quando você olha para essas reações aqui, do trióxido de ferro, quando você olha aqui para o tetróxido de ferro e para o monóxido de ferro, você vai observar aqui que são óxidos que estão reagindo com um elemento em comum. Ah, Zé, e esse elemento em comum aqui, ó, é o monóxido de carbono. Então, esse elemento em comum aqui, o monóxido de carbono, Zé, olha só o monóxido de carbono aqui, ó. Monóxido de carbono, monóxido de carbono, monóxido de carbono. Portanto, quando você está fazendo uma questão de Enem e cai um tipo de questão desse tipo, se tiver que cair, a tendência é cair do ferro, do alumínio, tá? Eu falei para vocês, às vezes cai do chumbo também, mas principalmente do ferro e do alumínio. Você bateu o olho, você viu a necessidade do monóxido de carbono, que na verdade é aquela fumacinha que vai sendo produzida com a combustão intensa que há dentro do forno, que chega a 1500 graus Celsius. Esse monóxido de carbono aqui, ele recebe um nome especial. Qual que é o nome especial deles? Aí você tem que guardar. Ele é o famoso redutor siderúrgico. Então aqui, Zé, ele participa de todas essas reações aqui, Zé, ó, todas essas reações, para eu obter, no fim, o ferro metálico. Até na reação intermediária aqui, eu estou obtendo óxido de ferro, você está vendo aí, né? Estou liberando CO2. Aí, na última reação, eu tenho a obtenção, tá, do ferro metálico. Nossa, Zé, que legal, aí você tem a obtenção do ferro metálico. Exatamente, eu tenho a obtenção do ferro metálico. Então, ele é meu redutor siderúrgico. Então, presta atenção no detalhe aqui, ó. Se eu analisar aqui, por exemplo, né, esse carbono aqui, ó, a valência dele, ou a valência, ou NOx, né, que o oxigênio é -2, o carbono vai ser +2, o monóxido de carbono, tá? Se eu analisar o CO2 que está sendo liberado aqui, ó, cada oxigênio é -2, 2 vezes -2 dá -4. Então, aqui, ó, ele está com NOx, o que, Zé? NOx +4. Então, Zé, presta atenção aqui, ó. Ele está indo do NOx. Olha só como é fácil você identificar. E cuidado que isso aqui é pegadinha, viu? Ele está indo do NOx 2 para o NOx +4. Isso. Então, está acontecendo o que aqui, Zé? Ele está aumentando o NOx do carbono. Sim. Se ele está aumentando o NOx do carbono, Zé, o que está acontecendo em contrapartida? Quando você aumenta o NOx, o que está acontecendo em contrapartida? Está acontecendo uma reação que a gente chama do quê? Aumento de NOx, oxidação. Beleza? E nós falamos muito sobre isso, tanto na pilha como na eletrólise. Toda vez que você aumenta o NOx, você tem oxidação, você tem perda de elétrons, que sai para o lado direito da seta, apontado para a direita. Né? Você tem perda de elétrons. Bom, quando eu tenho uma reação de oxidação, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse aqui é meu agente redutor. Então, ele é o agente redutor dessa reação, né, Zé? É o agente redutor. Então, isso é pegadinha mesmo, viu, pessoal? Aqui, por exemplo, ó, se eu analisar esse ferro aqui eu tenho ferro o quê? Tem um ferro +3, e aqui ele está produzindo também aqui, ó. Qual o tipo de ferro que eu tenho aqui, ó? Zé, qual ferro que você vai ter aqui? Bom, o oxigênio -2, tá? Se o oxigênio aqui é -2, 4 vezes -2 deu -8, né? Zé, deu -8. Mas aí você tem um ferro aqui, ó. Esse ferro aqui, Zé, qual o número somando com -8 para dar 0? Vai dar +8. Então dá +8, Zé. Isso, dá +8.
Então, esse ferro aqui é um ferro doido, porque, na verdade, Zé, o que está acontecendo? É um óxido diferente esse, né? Porque aqui não trata nem de ferro 2 nem de ferro 3. Se eu fosse calcular o NOx dele aqui, Zé, ele seria, deu 8 aqui, mais 8, 8 dividido por 3, cada ferro desse aqui, tá? Ah, então aqui eu tenho ferro 8 sobre 3, aqui eu tenho ferro 3, né, Zé? Isso. Então, 8 dividido por 3 vai dar 2, alguma coisa. Então, aqui no ferro, eu tenho redução do NOx. Então, esse aqui é o agente oxidante. E esse aqui é o agente redutor. Então, toda vez que o monóxido ele atua como agente redutor durante uma oxidação de CO para dióxido de carbono, você vai ter o que nós chamamos de redutor siderúrgico. Tá? Ele que vai paulatinamente reduzindo os óxidos de ferro formados, aí formou o tetróxido de ferro 3, esse tetróxido de ferro 3 aqui, ó, vai formar o óxido ou monóxido de ferro, tá? E vai liberar CO2, até que esse monóxido de ferro ele vai reduzindo, tá vendo? O óxido. Até que esse monóxido, na presença desse redutor siderúrgico, continua aqui, ó, oxidação, perda de elétrons, e com a perda de elétrons, agente redutor. Aí ele vai reduzir finalmente esse monóxido aqui em ferro metálico. Ah, Zé. Então aí eu vou ter então o ferro metálico. Sim. Esse ferro metálico no forno, de um lado, ele vai ser obtido aqui, ó, você vai ter a saída desse ferro fundido, também é conhecido como ferro gusa, né? Pelo lado de cá, ó, você tem a saída da escória, tá? Que é subproduto da rocha que foi colocada aqui em cima, não esqueça que foi colocada coque, pedra calcária, o minério, hematita, tá? Então, você tem toda a colocação aqui em cima. Então, o que é fundamental você saber, ó, que o coque reage com o oxigênio ele entrou através desse anel aqui, ó, para a ocorrência da combustão. Então, com essa ocorrência de combustão, você tem a produção do CO2, tá? A redução do gás carbônico, formando aqui o monóxido de carbono, que eu mostrei para vocês. Então, você tem essa equação aqui, né? Então, aqui, nesse sentido, você tem a redução. No sentido oposto, que está acontecendo com os óxidos ali, nós temos o processo de oxidação, e aqui você tem, então, a formação do agente redutor, tá? A redução dos minerais, que ele vai sendo reduzido paulatinamente, tá? Até que definitivamente ele venha formar o ferro metálico, tá? Então você tem a obtenção do ferro através desses grandes fornos aí que são utilizados nesse processo. Então aqui, Zé, eu tenho uma situação, essa aula é curtinha, né? Eu tenho uma situação de pirometalurgia, né? Sim, eu tenho uma situação de pirometalurgia, porque todo esse processo ele é obtido através do fogo. Então, como ele é obtido através do fogo, é um processo essencial que nós temos aqui, tá? E que nós vamos ter aqui uma forma bem simples, e depois a gente vai ter aqui, ó, a questão do alumínio. Nossa, Zé, nós temos também aqui a questão do alumínio. Sim, no alumínio, nós chamamos isso aqui de eletrometalurgia. Ah, mas o alumínio, ele pode ser derivado também, deixa eu só dar uma olhadinha aqui atrás. É isso mesmo. No próximo tópico vem o alumínio. O alumínio, ele pode ser obtido a partir da derivação aqui da alumina, que é o minério, né, Zé? Isso, tá? É um minério que está relacionado também a um óxido, né? E que está relacionado também com a bauxita. Então, como é que é o processo que nós temos aqui da obtenção a partir da bauxita? Aqui perto, em Poços de Caldas, você tem esse processo de utilização da bauxita, tá? A partir de moinhos. Então, você vai usar a bauxita, ela vai ser aqui, ó, moída, tá vendo aí, ó? Então, você tem um processo inicial que a gente compara aqui com uma digestão. Você vai tendo aqui a função aqui, ó, de liberação dessa bauxita num digestor, tá? Ela vai passando por um processo de um espessador aqui, ó, de clarificação, e aqui você tem os filtros, tá?
você tem a precipitação, precipitador aqui, ó, até que esse forno rotativo, tá? Que durante esse processo aqui de separação, de clarificação, você tem a liberação de alguns resíduos da bauxita. E esse resíduo da bauxita aqui, ele tem a coloração vermelha, ele é representado por uma lama vermelha, tá? Até que você, no final, depois que ocorre aqui o forno e ocorre a liberação dos demais resíduos, você tem a obtenção, tá, dessa alumina, que é utilizada para a fabricação do alumínio. E a partir da alumina, você tem algumas reações químicas aqui, ó, que esse hidróxido de alumínio, por exemplo, presente no digestor, ele é colocado na presença de soda cáustica, do hidróxido de sódio. Então, nessa reação aqui, você vai ter a obtenção, tá, de um hidróxido de alumínio e sódio. Aí depois, nesse ponto aqui da precipitação, o que acontece? Esse hidróxido aqui, ó, ele vai produzir novamente o alumínio, o hidróxido de alumínio, e vai liberar o NaOH, tá? Que a partir da calcificação, ele vai liberar aqui, ó, o trióxido de alumínio triidratado, vai liberar 3 águas, tá? E a partir da alumina, que representa aqui o trióxido de alumínio, você vai ter, num processo agora de eletrólise do óxido de alumínio, que nós estudamos anteriormente, tá? Não do alumínio especificamente, mas nós estudamos a capacidade da eletrólise. E nessa eletrólise aqui, ó, durante o processo, vamos lembrar lá da situação que nós tínhamos aqui, você tem um gerador de corrente elétrica, tá? Aqui eu vou ter o eletrodo de carvão ligado ao polo positivo, e aqui eu tenho a saída do gás carbônico. Então, ó, à medida que você vai misturando esse óxido de alumínio juntamente com esse criolina é utilizado para limpeza, tá? Tem um cheiro forte, você usa para higienizar o local, muitas vezes, onde você tem problemas. É um bactericida também forte. E aqui você vai usar, ela é sólida, você vai usar ela fundida, aquecida, tá? Criolino. Na parte de dentro aqui você tem um revestimento de carbono ligado ao polo negativo, portanto, no processo de eletrólise aqui, ó, eu tenho o anodo e aqui eu tenho o catodo, tá? Então, se eu tenho um anodo e eu tenho o catodo, eu vou propiciar aqui uma situação para eu injetar elétrons na solução, e uma outra situação contrária aqui, que eu vou aspirar elétrons da solução. Então, dessa forma aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, um circuito elétrico aqui dentro, tá? Baseado nessa solução, onde você tem a mistura de um óxido. Então, o que vai acontecer? Como esses eletrodos aqui, eles são inertes, então vai acontecer aqui, ó, a liberação, depois dessa reação, vai acontecer a liberação do alumínio metálico, tá? Aí vai sair aqui, ó, a partir da alumina, que foi colocado, então, nessa cuba eletrolítica, você vai ter a liberação do alumínio metálico e a liberação do oxigênio, tá? Então, eles utilizam essa forma aqui, ó, que aqui você tem a forma bem sintetizada, para obter aqui, a partir da bauxita, para você obter o alumínio metálico, tá? Aí você tem as semi-reações. Ah, mas numa prova de Enem, eu preciso saber de todos esses detalhes que estão acontecendo, as vias de ocorrência? Não necessariamente. O que você precisa saber é que a alumina é obtida, essa alumina é um óxido que é precursora para a formação do alumínio metálico, tá? E uma das formas de você obter esse alumínio metálico é utilizando o processo de eletrólise que nós vimos nas aulas anteriores aí, junto com a pilha, nós vimos a diferença entre a pilha
e a eletrólise. Portanto, assim, não tem muita coisa, etc, tal, pra você saber, tá? E todo o processo aqui começa com uma rocha, conhecida como bauxita, que na região de Poços de Caldas você tem ainda a Alcoa, né, que trabalha muito com essa rocha, naquela região muito rica nessa rocha. Ela vai ser moída, aí começa todos esses processos aqui de reação na digestão ou no digestor, na precipitação e na calcinação, tá? Até liberar a alumina, e essa alumina ela vai produzir, então, por eletrólise, o metal alumínio. Ah, Zé, mas essa eletrólise aqui é diferente, né? Ela tem aqui uma mistura de água e um óxido, né, Zé? Isso. Aí você vai ter aqui, ó, a mistura de um óxido com criolina fundida, tá? E nessa situação, você vai ter aqui o circuito elétrico aqui se formando, tá? Aqui vai se formando, então, o alumínio, que vai sair esse alumínio fundido, metálico, ele vai saindo nessa condição. Bom, como a gente falou do sódio na aula passada, e eu destaquei bastante a eletrólise do sódio, eu gostaria que vocês prestassem atenção também na eletrometalurgia do sódio, que envolve a eletrólise. E como eu falei para vocês, no caso do sódio, você não tem somente a eletrólise baseada na eletrólise aquosa. Pelo contrário, muito mais importante do que a eletrólise aquosa, no caso do sódio, nós temos a eletrólise que nós chamamos de eletrólise salina. Ah, Zé. Aliás, eletrólise ígnea, também uma forma que você tem de obter através do fogo, tá? Mas, independente disso, é mais fácil e utilizando o processo de obtenção mais fácil, é quando você utiliza o processo aqui, pode ser aquoso. E no aquoso, nós vimos que, como produto, isso eu passei para vocês na aula passada, você tem aqui os dois eletrodos, esses eletrodos aqui, tá? Eles estão aqui representados pelo cátodo e pelo anodo. Como produto da eletrólise, nós vimos que nós temos a obtenção do NaOH, nós temos a obtenção do gás cloro, e nós temos a obtenção também do gás hidrogênio, tá? Então, você tem aqui a condição de obter aí produtos de forma bastante barata a partir desse processo. E aqui, como ele está destacando, principalmente nesse caso específico aqui da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, tá? Ele vai destacar para você a capacidade da produção, basicamente, a partir do sal de cozinha, da produção do metal sódio, que é o Na, e do gás cloro, tá? Porque aqui ele está trabalhando com o processo de aquecimento, o processo fundido do eletrólito, né? O sal fundido, que é a eletrólise ígnea. E nós vimos, além dessa, nós vimos uma mais complexa, que é a aquosa, que você vai ter a obtenção ainda do hidróxido de sódio. E aqui eu tenho a eletrometalurgia também do cobre, a partir do processo que pode ser utilizado como eletrólise, que nós vimos também como é que se dá, tá? Inclusive através da eletrólise, a obtenção, tá? Do cloro puro. Nós vimos isso aqui, ó, e aqui você tem uma célula eletrolítica durante a eletrólise, cada célula eletrolítica, você tem o cátodo e o anodo, e nós vimos que nós temos aqui a produção da lama anódica, né? E nós temos a obtenção aqui do cobre metálico, que é o cobre que nos interessa no processo de redução, tá? Que nós vimos na aula passada, e aqui no processo de oxidação, você tem a liberação do cobre mais 2 para substituir o cobre mais 2, o sulfato de cobre, que foi consumido ao longo da reação. Então, aqui é mais está fortalecendo algo que nós já vimos, tá? Em se tratando de eletrólise. E aí, a partir daqui, vou desligar o celular aqui. A partir daqui, você vai ter também, ó, uma outra visão. Essas aulas aqui são muito simples. Agora a gente começa na questão da química ambiental. Isso aqui você precisa prestar muita atenção, porque, na verdade, eles mudam um pouquinho aqui, em vez de dar na ecologia, isso aqui também tem relação com a ecologia, mas tem relação também com as causas
químicas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre chuva ácida, que já cansaram de ouvir sobre isso, efeito estufa e smog fotoquímico. Lembrando que esse smog fotoquímico aqui, ó, nossa, Zé, o que é isso, hein? O smog é uma expressão que a gente usa para quando a gente vai naquelas cidades gigantes, naquelas megalópolis, e quando você tenta enxergar o céu, você não enxerga absolutamente nada. Você enxerga tão somente uma nuvem acinzentada. Você fala, nossa, mas eu vejo uma nuvem acinzentada e tal, né? O smog. Sim, você vê essa nuvem acinzentada. Você não consegue ver o sol. Por quê? Porque você tem um bloqueio ali, ó, por alguns compostos à base de enxofre, à base de nitrogênio, que forma essa nuvem escura, tá? E essa nuvem escura é um dos grandes poluentes que você encontra hoje nas grandes metrópoles urbanas que nós temos, tá? Então é muito comum esse smog fotoquímico, só início de conversa. Então, para início de conversa, quando você estiver fazendo o seu Enem e falar de chuva ácida, efeito estufa, então, é uma coisa que você já ouviu falar tanto que já sabe até de cor, né? Então, esses temas, smog, fotoquímico, chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global, é um tema que cai muito, mas cai muito mesmo, tá? E que não tem como você fugir desse tema. Vamos dar uma olhadinha aqui, já que eles são muito felizes na formação das gravuras aqui para nos mostrar como é que ocorre esse processo de chuva. Então, olha só, o que está acontecendo aqui, ó? Quando você tem a queima de fósseis, tá? Você tem a liberação, por exemplo, você tem a liberação aqui do ácido sulfídrico, ou até mesmo do ácido sulfúrico, tá? Que são derivados da queima de combustíveis fósseis. Mas, além disso, tá? Você tem aqui ainda a liberação do ácido carbônico, você tem aqui a liberação do ácido nítrico, você tem aqui a liberação do ácido nitroso. O que acontece com esses ácidos que são liberados? Olha só um detalhe interessante. Esses ácidos, na verdade, na maioria das vezes, eles não são liberados na forma de ácido, tá? Porque na forma de ácido eles são compostos em meio aquoso. Mas, na verdade, eles são liberados na forma de óxidos. Ah, Zé, então, com a queima de fósseis, esses óxidos aqui podem subirem aqui, ó, para a atmosfera terrestre, na forma de SO2, de SO3, NO2, NO3, e assim vai. Só que aí tem um problema. Você está liberando com a queima, ele está subindo esses óxidos aqui, ó. Só que as nuvens, elas são repletas, elas são úmidas, elas são repletas de água. Aí o que acontece? Acontecem algumas reações na nuvem. Por exemplo, o dióxido de carbono, quando ele entra em contato com a nuvem, tá? Ele forma o ácido carbônico. Tá vendo? Que é produto aqui, ó, de água mais CO2. O dióxido de enxofre, quando ele entra em contato com a água, ele forma o ácido sulfídrico, que é a água mais dióxido de enxofre. Aqui você tem um ácido fraco, que é instável, tá? E aqui você tem o trióxido de enxofre na presença de água, vai formar aqui o ácido sulfúrico, que é um ácido extremamente forte. Só que é claro que esse ácido sulfúrico que vai formar uma nuvem aqui de ácido, tá? Uma nuvem ácida, com partículas ácidas. Mas é lógico que ele está diluído, né? Ele não tem a capacidade de imediato de cair na forma, precipitar-se na forma de chuva e causar, por exemplo, um buraco na sua pele, como um ácido sulfúrico puro. E assim vai, ó. Se eu pego, por exemplo, o trióxido com água, então dá o ácido sulfúrico, tá? Se eu pego o dióxido de nitrogênio, que também é liberado na combustão, na presença de água, ele vai formar aqui, ó, um ácido até moderado, né? Ah, Zé, eu sei que ele é moderado porque dá 1, né? A diferença de oxigênio e hidrogênio dá 1 é moderado. Quando dá 0 é fraco, quando dá acima de 2 é forte, né, Zé?
4 menos 2 dá 2. Então, esse ácido aqui é forte, né? Nós vimos isso lá atrás, quando nós estudamos os ácidos, tá? E forma também aqui um ácido, ó, 3 menos 1, hidrogênio, deu 2, é um ácido forte também, que é o ácido nítrico. O que vai acontecer, Zé? Bom, aí eu tenho nuvens carregadas, tá? De reações gasosas que formaram, então, junto com a água da nuvem, formaram aqui ácidos. Então, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que quando ocorre a precipitação, tá? Havendo a precipitação, você vai ter aqui a descida de uma chuva, e essa chuva é uma chuva ácida. Porque então, quando eu tinha poluição de caminhões, eu tinha aqui o chaminé da casa, das indústrias, liberando fumaça, isso contribuiu para essas reações químicas que ocorrem na atmosfera, e essas reações aqui promovem o aparecimento de nuvens carregadas, né? De ácido. Isso. Só que qual que é o problema? O problema é que essa água desce, vai ser aquilo que vem primeiro na sua mente, você vai falar para mim assim, nossa, ela provoca, né, corrosão dos monumentos históricos. Também ela provoca corrosão dos monumentos históricos, isso aí todo mundo sabe, né? Ela promoveu uma corrosão, uma oxidação na região lá como é que fala, da Estátua da Liberdade. Sim, todo mundo conhece isso, pois o nariz da estátua lá foi refeito. Mas ela provoca também alterações nos biomas, tá? Ela vai provocar aqui alterações, por exemplo, no lago. Por quê? Porque se você tem uma chuva, e nessa chuva você tem um elemento ácido nessa chuva, o pH dessa chuva é um pH menor. Quando esse ácido, então, ele entra em contato com a água, ele vai alterar o pH desse ácido, que, por sua vez, contribui para a alteração do pH do solo, tá? Então, isso aqui você tem um ritmo muito doido, que promove também de gelo, desgelo aqui, desce aqui também, acaba contaminando os rios e lagos, também outra forma, tá? E alterando o pH, a planta está absorvendo essa água do solo a partir do lençol freático, ou os lagos aqui com pH alterado, ele pode comprometer a sobrevivência de algumas espécies de animais. Então, olha, essa chuva ácida, ela não é um problema simplesmente apenas corrosivo, é um problema que é um problema nocivo no solo, florestas, córregos, rios, lagos e oceanos, tá? Por quê? Porque ela altera o bioma desses locais, tá? Então, aqui ele vai te mostrar, ó, que o monóxido de nitrogênio, ele é oxidado na presença do ar atmosférico, formando dióxido de nitrogênio. Tá vendo aí? Te mostra aqui as reações, até ele formar aqui o ácido nítrico e o ácido nitroso, tá? Por isso que os veículos no Brasil, inclusive, eles têm que sair de fábrica com catalisador, né? Antigamente não, mas toda aquela rede de escapamento aqui, ó, ele tem que ter um catalisador que vai transformar esse NO em N2, tá? Então, esse gás ele é pouco reativo, o N2, e é um dos principais componentes, nós vimos isso no ciclo do nitrogênio, da atmosfera terrestre. Então, você tem a conversão de um óxido extremamente nocivo, inclusive no que diz respeito à chuva ácida, e você tem a fabricação aqui do N2, tá? Então, aqui você tem algumas causas aí que ele vai falar para você, ó. Chuva ácida libera metais tóxicos que estavam no solo. Esses metais podem contaminar rios inadvertidamente, tá? Consumidos pelo ser humano, etc. Tal, problemas de saúde. Então, ó, não só isso, mas ela altera o pH também, tá? Então, vai liberar metais tóxicos no solo. Corrói estruturas, que eu falei para vocês, e os efeitos da chuva ácida na natureza. Aí você vai deixar aqui, ó, que eu disse, o pH aqui, ó, você vai ter lagos acidificados, que pode levar, por exemplo, à mortalidade de espécies vegetais e de espécies também animais, tá? Então, na agricultura, obviamente, está tratando de vegetal, ela pode provocar
pode provocar problemas nas práticas agrícolas, devido à alteração no pH. E aqui, ó, ele vai falar aqui de algumas soluções para prevenir chuva ácida, né? Então, você queima menos fóssil, você usa, então, como? Em vez de andar de carro nas grandes cidades, você usa metrô, o transporte coletivo, que vai bastante gente no mesmo veículo, tá? Ou metrô, incentivar, né, as indústrias ficarem no mesmo local, certo? Então, você descentralizar o polo industrial, que é difícil isso aqui, ó, tá? Retirada de enxofre dos combustíveis, o máximo possível. Mistura de diesel, que é um dos principais aí, com biodiesel, você diminuir o teor de enxofre, isso é legal, tá? Tirar o enxofre também de muitos gases da indústria que são lançados na atmosfera, inclusive gás à base de carvão, tá? São liberados a partir da queima de carvão. E, fundamentalmente, o governo aqui, ó, tem essa mentalidade de utilizar, tá, energia limpa, como gás natural, energia eólica ou energia solar. Já o efeito estufa é algo que vocês conhecem bem já. A gente vai só, que é uma das questões que mais caem em Enem, né? Vai só recordar aqui com vocês, a partir desse desenho aqui, ó. O que acontece? Primeiro, você não deve confundir o estufa com a camada de ozônio. São duas coisas. Tanto que aqui ele deixa claro para você, ó, que aqui você tem o cobertor, estufa, e logo acima do cobertor estufa, nós temos a camada de ozônio. Em média, esse cobertor estufa, ele está aqui mais ou menos a 20 quilômetros do solo, 20 mil metros, ou 20 quilômetros, tá? A camada de ozônio, ela está mais ou menos 15 quilômetros acima do cobertor estufa. Portanto, ela está a 35 quilômetros ou 35 mil metros do solo terrestre. Tem diferenças? Tem. Embora ambos, de certa forma, também contribuam aí para o aquecimento global, né? Claro. Então, primeira pergunta. Como que foi formado esse gás estufa aqui, ó? Segunda pergunta. Esse cobertor de estufa, ele é maléfico, ele é benéfico? Qual que é a situação que nós enquadramos aqui? Bom, na verdade, esses gases estufas que nós temos aqui, ó, eles, a princípio, eram bastante benéficos, ainda são, né? Porque eles permitem a manutenção da temperatura do planeta em condições de sobrevivência da biodiversidade de espécies que nós temos aqui. Então, como é que ele funciona? Bom, ao longo das eras geológicas, você teve, por exemplo, muitas erupções vulcânicas. E essas erupções vulcânicas, elas são responsáveis pela liberação do CO2 e do gás metano, que foram, então, acumulando aqui, ó, e do CFC também, acumulando nesse cobertor. Então, antes desses processos, provavelmente a Terra era um planeta muito gelado, né? Sim, por quê? Porque não tinha como segurar o calor aqui, ó, nas imediações da atmosfera terrestre. Você perdia muito calor para o espaço sideral, então a Terra era um planeta gelado, tá? Então, com a formação desse cobertor, com o acúmulo desses gases nessa região da atmosfera, foi perfeito. Por quê? Esses gases aqui do estufa, eles funcionam como se fosse um vidro de uma estufa mesmo, literalmente. Por que que a estufa, dentro da estufa, o vidro da estufa, ele ajuda muito a manter o alimento aquecido? Qual que é a função do vidro, né? Então, você pega uma luz natural, no caso aqui, vamos pegar, pode ser tanto uma luz artificial quanto uma luz natural. Mas se tratando de planeta, vamos imaginar que essa estufa toda aqui, de CO2, de gás metano, tá? Ela é uma estufa feita, e de CFC, é uma estufa, vamos imaginar aqui uma analogia ao vidro. Esses raios ultravioletas que partem do Sol, eles têm aqui, ó, ao passar pela camada de ozônio, a intensidade quântica de luz e de energia deles é diminuída pela camada de ozônio, tá? Então, por isso que a camada de ozônio é tão importante, porque elas estão filtrando essa intensidade de energia.
Ao filtrar essa intensidade, os raios continuam aqui como raios ultravioletas e eles conseguem passar pelo vidro, ou seja, eles conseguem passar pelo cobertor da estufa. Nossa, Zé, então ele consegue passar pelo cobertor. Consegue, sem problema. E chega até a superfície da Terra. Então é igualzinho ter um carro fechado, com os vidros fechados no sol. Por que aquece muito lá dentro? Porque o raio que está vindo do sol é ultravioleta. Ele está atravessando o vidro e está chegando no painel, no banco do carro, e está absorvendo calor do painel, no banco, ele está absorvendo parte desse calor, tá? Então acontece a mesma coisa no planeta. O planeta, ele absorve parte da radiação ultravioleta, só que ele libera um outro tipo de radiação de menor intensidade, que é a radiação infravermelha, tá? Mas só que o que acontece com a radiação infravermelha, Zé? Ao contrário da radiação ultravioleta, que passa com facilidade o cobertor, pouca radiação, muito pouco, infravermelha consegue atravessar o cobertor, até porque ela é de menor intensidade, tá? É a radiação que foi irradiada, que foi devolvida para o cobertor. A maior parte dessa radiação aqui não vai para o espaço sideral. Ela bate no cobertor, estufa, e retorna para o planeta. Retorna para o planeta de que forma? Na forma de ondas de calor. Então isso, Zé, é fundamental, porque isso permite que a temperatura média do planeta, da Terra, ela seja em torno de 16 graus Celsius, se você analisar os Polo Norte e Polo Sul, e a região do Equador. Então, em média, nós temos uma temperatura de 16 graus Celsius. Então, é uma temperatura excelente para a vida no planeta. Tá? E quanto maior a temperatura, maior a biodiversidade. Aí você pega a região amazônica, por exemplo, você tem uma região de altíssima biodiversidade. Tá? Nossa, Zé, mas que legal, então. Eu não sabia disso, tá? Sabia sim, que você não estava lembrando. Tá? Outra coisa aqui também que vai interferir agora no cobertor. Por que hoje discute-se muito essa questão do aquecimento global e fala das causas humanas ou as causas antropomórficas relacionadas à ação do homem que determinou um aquecimento maior global? Então, nós temos um período que é um período crítico na história da humanidade na questão ambiental, que é o período que nós chamamos de período... Como é que nós chamamos lá? Período da Revolução Industrial, tá? Então, o que vai acontecer? Durante a Revolução Industrial, nós vamos ter aqui um detalhe interessante, um detalhe bem legal. O que é, Zé, esse detalhe interessante e esse detalhe legal durante a Revolução Industrial? Bom, durante o quesito que nós chamamos de Revolução Industrial, você teve uma intensificação na queima de fósseis, tá? Como você teve uma intensificação na queima de fósseis, aí o que acontece? A partir daí, você liberou mais CO2 para a atmosfera. Então, meu caro, a partir do advento da Revolução Industrial, você vai tendo aqui um aumento na espessura desse cobertor. E sem contar que não é só o grande problema não é só a Revolução Industrial. Outro problema seríssimo que nós tivemos, com o crescimento exacerbado da população no mundo, né, hoje mais de quase 7,5 bilhões de pessoas, logo nós estamos caminhando para 8 bilhões, você precisa alimentar essa população, precisa de gado, né? Então aí você tem que estimular a pecuária. A pecuária hoje no mundo, o Brasil fornece mais carne para quem? Para a China. Só na China tem quase 1,5 bilhão, né? Quase que 20% da população do mundo está na China. Então, assim, você precisa alimentar essa população. E tem outro problema. Quando você estimula muito a pecuária, quando você tem um desenvolvimento muito grande da pecuária, a gente não pode esquecer que nós estamos trabalhando com animais que são ruminantes. O boi rumina. E no processo de ruminação, as bactérias que estão no rumen dele liberam gás metano. Então é por isso que a pecuária, que é muito comum hoje no Enem, o pessoal perguntar isso, né? É por isso que a pecuária interfere diretamente aqui, ó,
como um gás que também contribui para o aumento, que é o gás metano, para o aumento da espessura do cobertor de estufa, né, Zé? Exatamente. Ah, e o CFC? O CFC é aquele gás freon que vem da geladeira, né? Quando você não usa o gás ecológico, você usa um gás 4 vezes mais barato, você usa o CFC. E você contribui dos aerossóis, você contribui para a liberação, tá, do CFC, que também incrementa essa camada. Mas e aí? Qual é o efeito disso? Bom, o efeito é óbvio. Se eu aumento a espessura do cobertor, eu devolvo mais ondas de calor na Terra. Se eu devolvo mais ondas de calor na Terra, você tem uma temperatura média global aumentada. Se eu tenho uma temperatura média global aumentada, o que vai acontecer, Zé? Olha, eu vou ter degelo das calotas polares. É verdade. Então, tenho degelo das calotas polares. Com o degelo das calotas polares, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento no nível dos oceanos. O aumento no nível dos oceanos, as regiões costeiras, as regiões ribeirinhas, tá? Elas vão sofrer com enchentes catastróficas. Então, vou ter enchentes catastróficas. Tudo isso tem acontecido ao longo do último século, tá? E entrando por esse século XXI afora aí. Tudo isso tem acontecido. Só no século XX a temperatura aumentou em média 4 graus Celsius. Estima-se que até 2100 ela chegue de 2,5 a 4. Então, cada vez mais você vai tendo essas ondas de calor aí apertadas pelo aquecimento global, né? Aí, é claro, tem gente que, alguns, né, fala que isso aqui é tudo mentira, que isso não existe, isso aqui são ciclos do planeta, mas nos últimos 120 anos de história, a gente está vendo cada vez mais claro que isso existe. Isso aqui não é só um conceito, uma tese, não, isso aqui é uma realidade, tá? E a tendência é piorar mesmo. E com isso, você tem a mudança no regime das chuvas, tá? E você tem a mudança também no clima. Então, às vezes tem época agora que era para estar quente, tem dias que são dias mais frios. Aí, na época do inverno, você tem dias extremamente quentes. Então, são situações que nós estamos convivendo já há algum tempo, tá? São situações aí que são complicadas em todos os sentidos. E aqui, Zé, e a camada de ozônio? Bom, a camada de ozônio já é um outro problema. Qual que é o problema da camada de ozônio? O problema é que esse gás que sobe dos aerossóis aqui, do freon antigo, esse gás, o ozônio, nas imediações aqui da Terra, ele é altamente tóxico, tá? Provoca problemas de natureza respiratória no gênero humano, mas quando ele sobe, uma parte dele se acumula no gás estufa aqui, ó, e a outra parte reage com o O3, que está aqui, ó, para diminuir, funcionar como filtro de radiação ultravioleta. Bom, se ele funciona como filtro de radiação ultravioleta, Zé, o que vai acontecer então, hein? Então acontece aqui o famoso buraco na camada de ozônio. Por quê? O clorofluorcarbono, hidrocarboneto, clorofluorcarbono, CFC, ao entrar em contato com o O3, ele converte o O3, através de uma reação química, em O2. Ele reduz o O3 em O2. Ao reduzir o O3 em O2, o local que funcionava aqui como filtro natural da radiação ultravioleta, ele deixa de existir, fica um buraco aqui, ó, um buraco agora ocupado por oxigênio, não mais O3. Então, isso permite a maior exposição à intensidade de radiação ultravioleta que chega ao solo terrestre. Então permite chegar com mais intensidade. Sim. Aí você aumenta o índice, por exemplo, tá, de câncer de pele, para citar um exemplo. Então, Zé, então vai ter mais câncer de pele. Sim, você vai ter mais câncer de pele. Aqui ele tem um estímulo até mais pessimista que eu falei para vocês. Ó. Ele diz aqui que pode causar um aumento da temperatura global entre 2 a 6 graus, ó, nos próximos 100 anos.
Antes eles falavam de 4, agora já estão falando até de 6 graus Celsius, tá? Que é muita coisa. Muda totalmente as circunstâncias atmosféricas e do bioma do planeta. Então, nós vamos ter aí futuramente, né, gerações futuras terão sérios problemas. Esse smog fotoquímico, então, ó, nada mais é do que essas reações dos óxidos que são liberados na combustão. Esses óxidos, eles vão parando, então, formando nuvens, tá? E essas nuvens, elas são altamente nocivas, a neblina, que a gente chama aqui de fog, né? E o smoke, que vem de fumar, de fumaça, né? Neblina de fumaça, por isso que a gente chama de smog fotoquímico, certo? Então, essa neblina de fumaça aí, ó, ela contribui demais para a poluição aérea e para as causas da poluição aérea, tá? E aqui ele vai dizer assim, uma das substâncias, além dos compostos de nitrogênio, você vai ter aqui também o ozônio. Então, aquilo que eu acabei de falar. O ozônio próximo ao solo, ele é problemático, tá? E aqui ele vai mostrar para vocês as reações aqui, ó, de formação do ozônio a partir dos compostos nitrogenados, dióxidos de nitrogênio, liberando aqui ozônio também, tá? Então, ó, você vai ter problemas de trato respiratório. Tá aqui, ó. Olha essa foto de Nova York. Você vê essa nuvem de fumaça, essa neblina de fumaça sobre a cidade, e a cidade de forma constante. Então, nós temos o privilégio de morar numa cidade pequena e nós conseguimos enxergar de uma forma muito clara a atmosfera terrestre, tá? Então, aí você tem esse smog fotoquímico, tudo que é it, rinite, sinusite, bronquite, para quem mora nessas cidades, está diretamente relacionado. Mesmo que você fale assim, eu não sou fumante, tal, né? Você não é fumante, mas você morar numa cidade, uma grande cidade hoje, você pode adquirir algumas causas, algumas patologias, como enfisema pulmonar, de fumantes, tá? Então, ele vai dizer que algumas consequências, ó, além do que eu falei, irritação e danos nos olhos, na pele e nos pulmões, secura nas membranas protetoras do nariz e da garganta, alterações que ocorrem no sistema imunitário e, principalmente, como eu disse, agravamento das doenças, quem já tem tendência, né, respiratória. Aqui ele cita toda a asma, mas qualquer it aqui se enquadra, tá? Então, aquilo que eu disse para vocês semana passada, essa matéria, ela é muito fácil, mas é uma matéria que você tem que associar à ecologia para você estabelecer aqui as relações que nos interessam. E aqui nós vamos ter, eu falei já, camada de ozônio, né? Do ozônio, desse gás, ver se tem algum desenho aqui para você enxergar. Aí, aquilo que eu falei, ó, hoje em dia, você tem essa depreciação, ó, da camada, tá vendo? Vai formando aqui buracos mesmo, nessa camada, pela reação desses gases CFC com O3, que formam o O2. E isso aqui, além de contribuir também para o maior aquecimento, filtra menos a radiação solar, tá? Aí nós temos aqui o que foi proposto no protocolo de Montreal, etc. tal, tá? Isso aqui é tranquilo também, muito facinho, muito bobinho, tá? Com relação à redução. Só que não foi só em Montreal. Isso aqui foi em 1989. Depois veio o Rio 92. Depois veio Rio mais 20. E assim vai. Copenhague, Acordo de Paris. Só que um dos problemas que nós temos aqui, protocolo de Kyoto em 97. Um dos grandes problemas que nós temos aqui é que os governos que mais poluem não respeitam os protocolos, né? E, por exemplo, Estados Unidos, China e Índia são os 3 maiores poluidores do planeta, por causa da indústria. E nesse ano,
o Brasil conseguiu a proeza de ficar em quarto lugar por causa das queimadas do ano passado para esse ano, por causa das queimadas na região amazônica e no Pantanal. O Brasil sempre é insuperável, né? Ponto. Ou seja, inversão térmica, como é que funciona isso? Isso aqui também é algo que é bastante falado em provas de Enem, tá? Como é que ocorre essa questão da inversão térmica? Então, vamos explicar aqui de uma forma bem simples para você entender. Isso aqui é bem facinho, inversão térmica. Como é que eu posso entender isso, Zé? Bom, quando nós falamos em inversão térmica, imagina um dia quente. O que acontece num dia quente? No dia quente, o solo está quente. Se o solo está quente, o ar nas proximidades do solo, ele está quente. Aí você tem uma situação que você lembra lá, a convecção térmica, a física da geladeira, as correntes de convecção. Tá? Se o ar está quente, ele está menos denso. Se o ar está quente, está menos denso, a tendência dele é subir. Ele é menos denso, ele sobe para a atmosfera num fluxo perfeitamente normal. Depois ele vai esfriando, né? Vai tendo contato aqui com o ar frio, etc. Tal. Aí esse ar frio, lá em cima, aí ele começa então a descer, porque ele é mais denso. Aí você tem uma corrente normal de convecção térmica, na época do calor. O problema é no período do inverno, em que essa corrente de convecção térmica ela pode ser quebrada. Nossa, Zé, então nós vamos ter uma corrente de convecção que pode ser quebrada. Sim. E essa corrente de convecção que pode ser quebrada, ela é responsável, uma das grandes responsáveis, pelo estado que nós chamamos de estado de calamidade pública, que ocorre muitas vezes nas grandes metrópoles atualmente. Tá? Nossa, então nas grandes metrópoles você tem um estado de calamidade pública. Sim, eu posso ter. Por quê? Se esse ar frio, tá, ele é mais denso e o solo está frio no inverno, o que acontece? O ar mais denso ele não sobe. Então ele não consegue subir. Não. Aí você começa a liberar fumaça com a queima de fósseis, você começa a liberar fumaça para a atmosfera. O que acontece? Essa fumaça que você está liberando aqui, ó, pode ser da queima de fósseis, ou até mesmo a queima de uma reserva florestal próxima, ou incêndio, seja lá o que for. Aqui em Alfenas isso era muito comum antigamente, quando nós não tínhamos o aterro sanitário, tinha um lixão, o povo colocava fogo no lixão, aí vinha uma fumaça que pegava metade da cidade. Lá de cima, na região próxima ao, como é que chama lá, a Vista Grande, que é a saída de Campos Gerais, aí vinha uma fumaça que era próxima ao lixão, a fumaça tomava conta e vinha até mais ou menos aqui na Afonso Pena, tá? Na Afonso Pena você tinha aquela nuvem de fumaça no frio, que vinha do lixão. Nas cidades grandes, isso acontece assiduamente, o fenômeno da inversão térmica, porque o ar que está próximo ao solo deixa de ser quente para ser frio. Aí o que acontece? Você quebra a corrente de convecção, você esfria a fumaça e a fumaça volta, tá, para as proximidades do solo. E ao voltar para as proximidades do solo, forma aquela neblina de fumaça. Aí não tem quem aguenta. Quem tem problema de trato respiratório é igual aquilo que acontece com o smog fotoquímico. Você vai desenvolver tudo que é tipo de IT, você vai desenvolver asma, você vai desenvolver, pode desenvolver enfisema pulmonar, tá? Desencadeados por esses agentes poluentes. Então, Zé, aqui, ó, quebrou, né? O ar quente fica sobre o ar frio, quebrou a corrente de convecção térmica. O ar frio é mais denso, ele desce junto com a fumaça, aí, inversão térmica. Por isso que cidades grandes, você tem que ser obrigado a fazer rodízio de veículos, tá? Trocar, né? Aí tem as placas do carro, você tem que ter mais de um carro para você conseguir andar quase todo dia, porque tem dia que você pode andar só com placa par, outro dia só com placa ímpar, etc. Tal, senão você dá uma canetada em você, tá? Para evitar, ou para diminuir, ou para minimizar a combustão desses fósseis. E com detalhe, imagina a China, imagina Pequim, como é que é catastrófico essa situação, tá?
Então, essas aulas aqui, elas são bem pequenininhas mesmo, tá? Elas são aulas, basicamente, aí de uma página. E vocês têm aqui como que você melhora essa situação. Eles tentam muita coisa, né? Mas, reduzir a circulação de veículos na rua, a concentração de indústrias no mesmo polo, como, por exemplo, nós tínhamos antigamente. Cubatão melhorou um pouco, né? Vamos dizer assim, melhorou um pouco, mas falta muita coisa, tá? Evitar a liberação de gases poluentes nessa época, né? Isso aí tudo, na prática, funciona muito pouco, mas o prefeito da cidade, ele tem a prerrogativa, muitas vezes, de decretar estado de calamidade pública, tá? Na cidade que está passando por essa situação. E aqui ele vem falando, né, dos problemas aí da saúde dos indivíduos que estão, então, nessas cidades. Então, mal-estar, irritação dos olhos, bronquite, pneumonia, problemas cardíacos, porque a pessoa fica tensa, eleva a pressão, toma medicações aqui para bronquite, que são vasodilatadoras, essas medicações potencializam aí problemas mais graves, tá? Então, são situações que acontecem aí com utilização de combustíveis fósseis, que não é só uma situação, nós vamos ter aqui várias situações em todos os setores, tá? Para a gente ir caminhando aqui para o fim, isso aqui também é uma aula bem simples, que eu quero deixar as 2 últimas semanas para a gente falar na aula sobre gases e sobre a última aula que a gente tem de estequiometria, mas para isso eu já programei a semana que vem uma aula de estequiometria para a gente resolver exercícios da apostila mesmo, da apostila 6, e a outra aula na outra semana para a gente falar de gases, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, água nos seres vivos. Uma criança, o corpo de uma criança, de um recém-nascido, ele tem cerca de 70% de água, até mais em algumas situações, tá? E se você pegar uma pessoa mais idosa, à medida que a gente vai caminhando, né, para o fim da vida, a pessoa adulta, a pessoa mais idosa, ela tem já 66, vai diminuindo também essa hidratação corpórea. Mas a água é um solvente universal, tá? Que permite grande parte das reações bioquímicas que ocorrem no nosso organismo, portanto, é um reagente indispensável para a sobrevivência dos seres vivos. Zé, deixa eu só confirmar um trem aqui. Oi. Essa aí é a quinta aula que você tá dando agora? Meu caro, a vida é assim que segue, né? A vida que segue. Mas aqui é só coisinha simples, Xavier. Cada aula é uma página, por isso que está rendendo. Caraca, Zé. Cada aula é uma página, meu caro. Meu irmão, o que você tá pensando, velho? Você acordou agora, Não, Xavier? Zé. Que é Não, isso? só lembra o seguinte, ó. Essa semana, a partir de hoje, nós temos mais 2 aulas de química, né? Nós temos hoje é 16, nós temos do dia, hoje é 23 e dia 30, acabou. Aí já era, né? Então, por isso que a gente vai terminar tudo dentro do nosso cronograma. Mas é todas as matérias aí de ecologia e matérias inofensivas, Xavier. Você já está cansado de saber também. Isso aqui nós só estamos sendo protocolares, digamos assim. Olha só, então aqui... Não, beleza. Protocolar, Xavier, como cumprir o material, né? Mas o que mais interessa, as 2 aulas, uma aula de semana que vem de estequiometria e a última aula sobre gases. Aí sim, aí é o que mais interessa. Isso aqui é só mais para protocolo. Isso aqui, inclusive, eu não sei porque, isso aqui era para estar mais na ecologia do que aqui. Eu estou até achando que na parte de ecologia a gente vai falar sobre isso também. Não sei, aí a gente já falou aqui, é bom que a gente já reduz. Mas, enfim, você vai ter aqui onde que a água está presente no nosso corpo. A água está presente, não esqueçam disso, tá?
plasma sanguíneo, a água está presente no interstício, ou seja, naquele líquidozinho que banha a célula, e a água está presente dentro da célula, na região do citosol. Nossa, Zé, que legal. Então ela está presente também dentro da célula, na região do citosol. Exatamente. Então não esqueçam os 3 locais, principalmente se você eventualmente for fazer prova que tenha, que chame, né, que tenha a segunda prova aberta, que nem FUVEST, Unicamp. Não esqueçam desses detalhes, tá? Não esqueçam do interstício, porque no plasma sanguíneo e dentro da célula, a maioria lembra, mas você tem que lembrar que na parte externa da célula você tem um líquido meio aquoso que banha a célula. E esse meio aquoso que banha a célula, tá, é o líquido intersticial, ou também conhecido como líquido tissular. Então a água é fundamental para a vida. Você pegar, por exemplo, uma folha de alface, 95% dela é água. Se você pegar um animal que nem um quinidário, água-viva, tá? A água-viva, você tem lá a Aurélia aurita, por exemplo, 95% da água-viva, por isso que a gente chama de água-viva, 95% do corpo dela, ele remete ao meio aquoso. Então aqui ele vai falar, né? Aqui, ó, água-viva, ele é até mais otimista do que eu, ó. 98% da água-viva, minhoca, 80%, ó, ser humano adulto, é isso mesmo, 66%, 65%. O bebezinho, ó, à medida que você vai aumentando, quando ele está na fase fetal, início do desenvolvimento embrionário, que forma o feto e tal, ele está aqui com maior do que 90%, aí vai reduzindo, tá vendo? Recém-nascido, 80%, depois o bebê, criancinha, cai para 70%, aí vai, ó. Adulto, isso aqui é o Xavier amanhã, ó, o Xavier, é a cara do Xavier. Aqui já está, esse aqui já é um adulto mais avançado, né? Esse aqui já está com 50% já de água, então ele já sofreu uma desidratação corpórea. Tanto que... Fazer 5 aulas por hora, Zé, eu realmente me enxergo assim amanhã, cara. Não, você vai morrer, Xavier. Imagina na universidade, fazendo medicina, meu Xavier, você tendo aula das 7 às 10 da noite, como acontece, né? A Letícia, não, então, beleza, pelo menos eles estão tendo aula das 7 às 10 da noite. Agora eu tô tendo, tipo assim, o equivalente à aula de umas 7 às 10 da noite, só que em 1 hora, tá ligado? Não, Xavier, pior que você tá enganado. Aí é mais frenético ainda, Zé. Você vai ver os caras chegar lá e vai te meter 80 slides em 2 horas, em 2 aulas, entendeu? Cada 2 aulas eles metem 80 slides. Aí que você vai ver que você vai ficar doido. Você já é meio doido, Xavier. Põe esse negócio na tua cabeça. Você já é meio doido. Já sou meio doido? Você é meio doido. O cara que tem a cabeça que você tem, o coeficiente intelectual teu aí, etc, tal, teu QI, etc, tal, já tende a ser meio louco, Xavier. Não é assim 100%, entende? Você tem uma coisa meio... Pode ver que você é pouco emotivo, né, Xavier? Eu? É. Você é uma pessoa... Sei lá, cara, tipo, normal, assim, eu nunca me vi tipo, com alguém pouco emotivo. Você é uma pessoa mais durona ou não? Cara, você vê uma situação... Fala aí, Xavier. Antes você sofria, agora você é frio. Não, eu sou mais frio com uma coisa, mas, tipo, cara, eu acho que eu sou, tipo, normal. Não tô falando no caso, por exemplo, você gosta da pessoa, isso aí você tem sentimento, lógico, você gosta do teu pai, da tua mãe, blá, blá, blá. Mas você vê uma tragédia ali acontecendo diante de você, você entra em pânico? Talvez você nunca tenha visto, mas será que você é uma pessoa que entra em desespero, entra em pânico, ou uma pessoa que mantém a calma? Daí você vê se é uma pessoa mais fria ou não. E você tem esse perfil, por quê? Olha, tem várias pessoas que têm esse perfil na sala de vocês. Maria Elisa também. Uma pessoa tranquila. Você olha... Oi, Zé, tava esperando você falar de mim. Estou aqui no aguardo. Não, mas você pode ter certeza que a coisa é tranquila, não fica assim desesperada, uma coisa assim tal, vai de boa, vai tocando o barco, né? Isso é muito bom. Eu também acho, tipo, desesperar eu acho meio difícil. Então, tem pessoas que são ansiosas, ansiedade generalizada. Só que eu vou te dar um perfil para você. Por que você acha que, por exemplo, quando você pega... Você já viu aqueles caras que são
autistas e não estou falando que vocês são, nada a ver, vocês são pessoas que estabelecem relacionamento normais, etc. tal. Com as pessoas, conversa normal. Mas já viu um autista quando ele é altamente inteligente, mas só que você não consegue... Acho que todo mundo já viu, né? Você não consegue entrar no mundo... Nem todos os autistas são assim. Mas que você não consegue entrar no mundo dele, ele tem o mundo dele. Ele pensa do jeito dele, tudo que você fala para ele, aquilo não coordena no mundo dele. Aí você faz, sei lá, você faz uma multiplicação 6.554 vezes 488. O cara fala para o seu resultado na hora. O que acontece? Acontece que o pessoal fala assim, mas você tem, por exemplo, teu QI vai aumentando, isso é bom? É bom porque você pegar uma pessoa esforçada, que tem um QI alto, ela vai arrebentar ao longo da vida dela. Então, ela vai ser um grande cientista, ela vai ser um grande profissional, vai ser uma coisa fantástica. Só que tem um outro lado. Quanto maior é o seu QI, menos condições de desenvolver relacionamentos humanos normais você tem. É o que é. Tá? Exatamente. Emocional. Menos condições você vai ter. Então, você pega, por exemplo, um cara desse aí, um autista, mas o QI do cara é 190, 220. Superior a Einstein. Só que ele não tem condição de desenvolver, ele vai se tornando mais frio. E aí tem um outro problema. Se o cara ele se torna muito frio, aí você pega assim, esses caras, você fala assim, mas esses caras eles tinham uma ideia muito louca, falando assim, tem parte da população tem que morrer mesmo. Que Thomas Malthus, por exemplo, né? Pode saber que ele tinha um QI muito alto, que o cara ele chega num ponto que ele é tão frio, o hipotálamo e o hipocampo, que é a sede das emoções, ele não repercute aquilo que as pessoas normais repercutem, e ele não tem sentimento, ele analisa as coisas tudo assim, matematicamente falando. Aí não analisa assim, aqui eu tenho uma vida, etc. tal. E isso, essa vida, às vezes, ela tem que ser eliminada. É o que ele diz. Então tem que ter grandes pandemias, tem que ter grandes guerras, porque nós não temos condições de sustentar essa população futuramente. Mas ele fala isso, ele é louco falar isso. Pode estar chegando à beira da loucura, porque o QI muito alto também deixa a pessoa meio passada. Tá? Você não consegue, ele não consegue. Você vai ver isso na faculdade, vocês vão entrar na faculdade, vocês vão ter alguns professores, provavelmente, creio que aconteça isso com vocês, na faculdade, você vai falar assim, o cara, ele conhece demais aquele conteúdo, tudo que você imaginar, ele conhece aquele conteúdo, mas ele tem dificuldade de passar aquele conteúdo para você. Por quê? Porque o processamento dele é diferente do processamento de uma pessoa que tem a cabeça normal. Aí você fala assim, esse cara é ruim demais, ele é um péssimo professor. Então, é porque ele não tem essa condição, entende? Ele processa mais rapidamente, então às vezes ele está falando alguma coisa, você acha que o aluno ele tem uma dificuldade, para ele aquilo é uma coisa tão simples que ele passa direto, então isso é ruim. Isso é muito comum, em faculdade de medicina, os alunos reclamam muito de professor, tipo, super inteligente, sem saber passar. Exatamente, é o que vocês vão ver. Inclusive, muitos são médicos, entende? Mas que não tem recurso pedagógico nesse quesito. Às vezes o cara é fantástico. Você vai lá naqueles caras lá, do Albert Einstein, aqueles caras assim e tal. Aí o cara... Ele acha que você é uma máquina, tanto que o cara, você está vendo medicina, o cara está com o celular ligado, né, gravando a aula, depois ele chega em casa para fazer a transcrição da aula. Por quê? O cara depois ele passa aquele monte de slide, o que o cara vai fazer só com o slide? Aí ele passa só as mesmas fotos que ele projetou e a explicação. Entende? Então, assim, isso é um descompasso que existe, mas você vai ver, o cara às vezes tem um QI muito alto. Isso é bom para aprender, mas para você conseguir ensinar, assim, muitas vezes não é o ideal. Então, o cara tem que fazer um retrospecto. Mas no caso do Xavier, vocês, e tem muita gente na sala de vocês, e que tem essa situação aí, tá? E nesse caso específico, levando para o campo aí, emocional, vocês vão sofrer menos com problemas de namoro, vai sofrer menos, isso é natural. Por quê? Você vai falar assim, você vai conseguir, Xavier, teu caso, por exemplo, por mais que a gente faz aquelas brincadeiras, você vai conseguir se regenerar muito mais rápido que uma pessoa que tem uma pessoa média,
QI normal numa pessoa hoje é de 90 a 100 as pessoas. Né? A média mundial é 90 a 100. Agora, se o teu é 150, por exemplo, você já está meio descompassado. Então, assim, o que as pessoas ditas como normais sentem muito, aí cai em depressão, é mais difícil acontecer isso com você. Com vocês, que têm, às vezes, um QI mais alto. Então, pouco você está se lixando. A pessoa chega para você e fala assim, ó, não quero mais nada, você fala, tá bom. Faz igual a Juliana Leal, vamos ser amigos. Superestima demais, velho. Isso aí, Zé. Faz igual a Juliana Leal. Você pensa que daí dá para você analisa um pouquinho da questão do QI. Tá certo, ela pode ter tido as brigas dela, isso é natural. Não quer dizer que a pessoa que você também vai ser vai aceitar tudo, você vai ter todas encrencas. Mas o que a Juliana Leal fala? Mas agora ele é meu amigo. O que isso aí significa? Pessoa que assimilou aquilo já rapidamente, vida que segue. Não, então, eu achei que fosse ser, né, Zé? Mas assim, depois, porque como demorou demais, foi tipo um namoro longo, claro que quando cai a ficha você fica mal, mas agora isso é natural. já tá tudo estabilizado, graças a Deus. Isso, então, é rápido, a recuperação é mais rápida, é natural. É igual você falar, você está casada, o Zé está casado há 24 anos, acho que 24 anos que eu estou casado. Aí você fala assim, então você separou da tua mulher, tal, vai ser normal, lógico que não. Você está 24 anos, agora imagina você estava 4 também, então você já tem esse... Não é fácil, isso aí, a não ser que a pessoa não tiver nenhum sentimento mesmo, né? Mas você consegue reabilitar-se muito mais facilmente. A pessoa que tem um QI mais normal, ela sofre muito mais quando ela sai de uma relação, ela fica ali em depressão, ela fica 3 meses ali chorando, se ela vê a pessoa tal, vai indo que você vai encontrar com o Cauã, você vai chegar nessa parte, ele vai ser literalmente seu amigo mesmo, foi que bom, né? Então, na real, que eu tô vendo ele mais do que eu esperava, eu sempre vejo ele. De repente até volta, você acaba até voltando, às vezes acontece isso também. Existe esse período de... não sei, porque eu vou mudar para BH ano que vem. Então, tem esse problema também, você acaba voltando também, acaba complicando mais ainda também, porque aí um fica de um lado, fica do outro, e não dá muito certo, não. Talvez assim seja melhor mesmo, né? Vocês têm que dar prioridade agora a estudo mesmo, não adianta. Namoro firme mesmo é meio complicado agora, só vai atrapalhar, vocês vão entender. E dependendo do curso de vocês, e normalmente todos vocês aí vai querer fazer um curso pesado, seja na área de humanas, na área de engenharia, seja na área de, sei lá, de saúde, vocês vão querer pegar curso pesado mesmo, que é a cara de vocês. E por pegar curso pesado, não vai dar tempo para namoro normal, não. Assim, ter um namorinho, seguir, pessoa te cobrando, você não liga para mim, aquela coisa. Não adianta, tá? Não vai dar certo. Portanto, o perfil de grande parte, ou de vocês aí, etc. tal, também, quando vai arrumar um namorado, não faça aquele descompasso entre nós aqui. Cadê o Renato? Tá aí o Renato? Renato? Renato nunca tá, né? O Renato é uma pessoa que eu atribuo a ele, é um cara inteligente. Mas eu não vou atribuir ao Renato porque ele tem um QI elevadíssimo. Mas é um cara que ele tem as sacadas dele, sim. Mas há um descompasso entre ele e a Carol. Você vê claramente isso. Há um descompasso. Entende? Então, não é que você vai fazer assim, ter preconceito, você vai namorar uma pessoa, não. Tente arrumar uma pessoa como namorado que seja mais ou menos no mesmo, você sinta que é o mesmo padrão, porque vai te entender melhor. Tá? Não é porque você eu acho que... nele. Não terminaram, não. Tipo, você pode estar falando besteira, velho. Não, sim. Eu não tenho certeza, velho. Sim, mas eu, por conhecer a Carol, por exemplo... A Carol, eu tô falando da Carol Fleury, né? Eu conheci a Carol Fleury assim, você vê que há um descompasso muito grande. Porque às vezes eu tenho que achar o Renato. O Renato tá de recuperação. Cadê o Renato? Eu não consigo achar o Renato. Ele não responde mensagem de WhatsApp. Certo? Aí eu tenho que mandar a mensagem para Carol Fleury para tentar encontrar o Renato. Entende? Eu acho que eles largaram, Zé. Já largaram? Eu nem sabia que tinha largado. Largaram? Eu tô... Largaram, acho que faz um mês, mais ou menos,
Então, assim, ela me ajudava a achar o Renato, mas aí um dia ela falou para mim o seguinte: ai, Zé, eu falei, Zé, Carol, ele vai tirar 0 de novo, ele não acha ele para fazer a prova, ele ficou sem fazer a prova, etc. Aí, não tem compromisso, não tem responsabilidade, Renato. Que dia que as meninas deixaram para mandar, ele me mandou a resolução da prova, mandou o negócio atrapalhado. Aí eu lancei a nota e as meninas, mas por quê? Não sei o quê, eu não sei se foi a Maria Fernanda, se foi, não lembro quem que foi comigo. Foi eu e Maria Laura. Maria Laura, isso. Maria Laura que falou com você. É isso mesmo, ele mandou atrapalhado. Eu até mandei para vocês de volta, vocês viram que ele mandou, né? Tadinho, Zé, tem os defeitos e tem as qualidades. Não, ele não é. Eu considero ele um cara inteligente, o Renato. Só que é um cara que não tem motivação. Sem motivação não dá. Aí eu lembro que ela me falou. Mas a motivação dele é pra outra coisa, Zé. Então, mas aí tem a questão das habilidades múltiplas, viu, cara? Então tem, às vezes o cara, ele se dá bem em outra área. Às vezes vai ser um mega empresário, entende? Então, cada um tem uma situação. É, porque tá querendo entrar pro Hotmart mesmo. O que você tá falando de mim aí? O que vocês estão falando de minha pessoa? Eu tô defendendo, hein? Eu tô defendendo. Os caras não gostam de estudar. Eu tô defendendo também, o Zé que tá descendo o cacete. Cara, ele já tá afiliado no Hotmart já. Então, vai ser um grande empresário. Às vezes não gosta de estudar. Isso aí tem muita gente que é assim. O Renato, Yuri. O cara já tá no Agora, Hotmart já. O descompacto. O cara já tá no Hotmart, porra nenhuma, não, fi. Nossa, Banhos, pesa na minha não, fi. Não, o Banhos não pesa, não. Aí o Banhos também é um cara acima da média, muito acima da média. É outro também que vai se dar bem também, viu? O Renato, então, habilidades múltiplas, inteligências múltiplas, etc. Tal. Você apareceu agora, Renato, porque deu meio-dia, se fosse daqui a pouco o Zé vai fazer chamada, eu tenho que estar presente. Eu não sou. Quer dizer, é um cara. Você acha que alguém aguenta 5 módulos na aula, filho? A gente volta pra chamar. É um cara sacado, velho. É um cara sacado. Mas tá bom, vamos encerrar os 5 módulos aí, ó. Não fala nada pra você não, viu? Ô, Renato, você e a Carol vão bem ou não? Não, uai. A gente terminou, tem 3 semanas. Ah, você tá brincando. Tô não, ué. Faz isso não, rapaz. Você perdeu aí uma grande... Oi. Ela entrou na minha aula. bola. Um salve pra ela. Como é que é? A Carol tá aqui na aula, manda um oi. Oi, Carol Fleury. Essa aí também. Não, velho. Tá falando de mim? Pois é, Carol, mas tô falando, eu tava até falando do descompasso que havia nos dois. Tava falando pro pessoal aqui que quando eu precisava achar o Renato tava para fazer uma prova, mas mandava mensagem pro Renato, não achava o Renato. Aí tinha que ir atrás de quem? Carol Fleury. Até que um dia a Carol Fleury falou para mim assim: Zé, eu já tô desanimada com o Renato na questão de prova, não tinha nada a ver com o negócio do namoro. Tô desanimada com o Renato, porque ele não quer nada mesmo, né? E eu lembro que o ano passado, muitas vezes... Não, Zé, pode parar de falar isso. Renato, nunca falei isso. Ela tava no primeiro ano, e o Renato... Ela ajudava o Renato. Zé, velho, mas você adora um fogo, hein? Você adora botar uma pilha. Zé, tá fora de controle, velho. O Zé botou tanta pilha que a gente terminou mesmo. Caralho. Nossa. Ô, Zé, culpa tua, Zé. Não, foi culpa tua, não, por causa das aulas, foi por culpa exatamente. Se fosse período presencial, eu até poderia falar, responder pela paternidade. Se fosse período presencial, o Jorge já estava em cima dela já. Não, o Jorge sumiu. Jorge sumiu. Olha esse Renato, velho. O Jorge do cursinho, filho. Não, Ele tá namorando. Meu filho, o Jorge tá namorando, você tá por fora da questão. Tô por fora. Calma, Renatinho. E antes dele namorar... todo mundo agora, é só igreja. Sabe a irmã da Marcela, a Marina? Sei. Antes dele namorar, ele tava com a Marina, tá ficando com a Marina, a irmã da Marcela. Isso a Marcela mesmo falou. Não tem nada a ver esse negócio de Carol aí, isso aí não tinha nada a ver, viu? Aí foi incompatibilidade, mas vocês namoram muito tempo, é o que acontece com a Juliana Leal também, acaba que não dando certo, etc. Tal. Mas você vai ser um grande empresário, meu cara. Espero eu. Obrigado, Zé. Obrigado. Vamos do Hotmart te aguarda. Tem gente que não é assim, não dá, tem gente que às vezes não gosta, Zé, não gosta da área, e eu tenho primos que super bem, que é Orives.
até fez faculdade, mas gosta de mexer com o pai lá, com o João, etc. Tal, e se dá muito bem. E o cara é um empresário, mexe com casa de aluguel, com ouro, aqueles negócios lá. Então é assim, a vida é assim. A sorte do ser humano é que ele pode se moldar a diferentes situações que ele consegue sair bem. Agora, com relação aos namoros de vocês, também é natural a separação. Quando você tem o primeiro namoro com 15, 16 anos lá, você achar que você vai ficar a vida inteira com aquele cara, isso é impossível, mas é muito raro. Muito raro acontecer. Um caso ou outro. Lembra Juliano Leal? Só no caso do Zé com a Renata. Mas o Zé é especial. Xavier, você há de convir comigo? O Zé já tinha 25, né? Ela que tinha 17. Não, ele tinha 20. Você sabia que você sabia que o Xavier já tá dando em cima da Juliana, né? Não, Xavier, sabe qual que é o problema? Épocas diferentes, década de 90, é completamente diferente. Pegar os pais de você, época diferente. Agora, na época de vocês, isso não rola mais. Podia pegar menor de idade, Zé. Não, isso eu podia, você não podia. Era liberado. Ué, tinha tá 16. até hoje, né? Ela tinha 16. E o Zé não era tão santo. O tinha que ter nascido nessa época. O Zé também não era tão santo. Mas era diferente, viu? O pessoal da minha época, assim, se ele tomasse teu namorado, ele achava uma maior... Vocês não, vocês ainda tem um pouco daquela questão de, vamos segurar aqui, né? Que esse aí tá namorando, ainda tem essa noção, muitos de vocês ainda tem não essa tinha, mas tem geral mesmo? Na minha época não tinha esse negócio não, cara. O cara, quanto mais você via a mulher com uma aliança no dedo, por exemplo, esse cara... Zé, você tá falando isso na aula que uns maiores talaricos de Alfenas, velho? Não, mas existe o remanescente da geração antiga. Você vai. Cara, lá vem. Divide a tua idade por 2, adiciona 7, é daí pra cima, tá ligado? Então, É os herdeiros, né, Zé? Mas você tá falando isso com o Yuri na chamada, Zé. Eu sei, o Yuri é matador. Não, irmão. Yuri é talaricão mesmo. Gol sem goleiro pro Yuri não tem graça não, velho. Eu vou te falar a verdade. É rede, né, meu? É rede. É rede. O negócio tem que ter goleiro dos bons, né? Se não tiver goleiro dos bons, não vai, né? Ih, vamos lá, então. Não, o Iago adota essa frase aí, fazer gol sem goleiro não tem graça. O goleiro pode até ter irmão, filho. Você tá louco? Tá doido. É irmão, as coisas do outro. Vai, Ana Luísa, vamos lá. Vou dar a chamada aqui que vocês já desconcentraram já. Ana Luísa Barbosa, já até saiu. Oi, Zé. Tá aí, Ana. Beatriz Sena. A Bruna. Presente. Bruna também. Caio. Presente. Presente. Beleza, Caio. Carol Gama. Beleza. Carol Rodrigues Leal. Oi. Oi. Felipe. Grande Felipe. Botafoguense. Beleza. Gabi Costa. Presente. Gabi Costa está no pó da rabiola já. Está mais cansado do que... Por quê? Gabriela Canhestro. Esse negócio da Unifenas aí, você fica que nem louco. Tá mesmo. Presente, Zé. Beleza. Gessi. Grande Gessi, hein? Cadê a Gessi? Tá aqui. O Guilherminho. Vai, Guilherminho. Pelo menos um. Tá. Beleza, Guilherme. Xavier tá aí. Não, imagina, tô aqui não. O Gustavo Machado. Beleza. Isadora. A Júlia. A Isadora tá aí, tá? A Júlia tá aí também. A Júlia Marangão. A Lia. A Lia tá aí. A Azola, Luiz Azola. Beleza. É outra também que tem o QI descompassado aí, ó. O Marcos Vinícius. Marquinhos, acho que ele não assistiu uma aula minha nesse negócio de quarentena. Só liga o celular e vai dormir. Maria Elisa, tá aí. Oi. Maria Laura, também tá aí. A Maria Manuela, tá aí também. Maria Vitória, grande Mavi. Maria Vitória. Tá aí. Aí o Mauricinho, o outro também, pegador. Opa!
Isso aí tem que ter dois. Maurício, ô Zé. Esse tem que ter 2 goleiros, Xará. Ô Zé. Tá louco, Você não tá ligado ontem. Eu sou homem de Deus. Você não tá ligado ontem, o Maurício. Ele dá tiro pra tudo quanto é lado esperando acertar alguém. Esse cara é fera. Nossa, não importa a idade. O Mal Pode é o ser verdadeiro significado do fecha o olho e reza. Esse Mano, cara aí, ele só vai dando em Quem cima. Ele só perdoa vai por dando ato em de cima. prefeitura. Fecha o olho e enfia o bico, né, meu? Na bola. Ele só vai. Olha as frases do cara, velho. Olha as frases do cara. Ah, meu Deus. Caraca, velho. Ô, Zé. Não, Maurício. Irmão do velho. céu. Cadê teu Não, mas tomou teu Rivotril hoje de manhã, irmão? Não, cara, O você vai bater um pênalti, Luizinho não velho. tá perdendo buraco também não, filho. Você vai bater um pênalti, filho. Você fecha o olho e enfia o bico. Você não já ouviu essa expressão? Você fecha o olho e enfia o bico no meio do gol. O Maurício tá na esperança de enfiar de todo mundo, porque o tanto de menina que ele dá em cima, Zé, você não tá nem ligado. Eu sei, a pessoa Tudo nosso, nada deles, cara. começa por jovenzinho, 9º ano, todo mundo conhece o Mal. Saiu das fraldas, menina, pelo menos, ô Renato? Mano, aquilo, né, Passou velho? o sol do meu dia, fez sombra, dá pra pegar. Vamos lá, então. O Maurício Paulo. tá naquele pique de que se a menina sentar no vaso e o pé não encostar no chão, ele tá pegando, velho. Meu Não, Deus. pegou pesado, Renato, pegou pesado agora. O Maurício tá nesse pique, velho. Vinícius Banhos. Aô, tchê. Vinícius Passos. Cadê o passo? Vinícius Passos. E o Yuri tá aí, né? Beleza. Tá bom, então vamos almoçar agora. Eu não tô aqui, não. Ô Zé, Pode falar. você nem sabe. Tem uma menininha aí, dessas menininhas aí que o Mamal da ideia, que esses dias pra trás tava falando que tinha me beijado. Eu rachei o bico, velho. Depois eu lá, aquela menina do Paraguai, falou, qual que é o nome dela mesmo, Mamal? Meu irmão, não trabalho com nomes, nem sei quem é realmente. De Paraguaçu? Sei, deixa eu ver. Eu sei que você conhece, velho. Qual que é o nome dela? Nem o nome das meninas. Cara, assim, se for uma que o Maurício ficou, eu lembro que ele falou pra nós, eu acho que o nome da menina é Vitória, velho. Não. Acho que é uma Mariana, velho. Nossa, velho, cara burro, velho. Uai, filho, se tu não lembra que foi e você que pegou, eu vou lembrar, velho. Uai, meu irmão, graças a Deus, né? Você lembra? Mariana, acho que do 9º ano, de Paraguaçu. A Mariana Vitória? Ah, não sei. Mas se for a Mariana Vitória, essa menina é muito inteligente. Não sei. Aí, ó, chegaram Banhos, me falando, estourou na Mega Sena, Banhos. chegaram em mim falando que ela tinha falado que tinha me beijado aí quando ela conversava com o Xavier. Não, Calma, se for... o quê? Foi essa que eu tô pensando, se for a Mariana Vitória... Eu tô ligado, Banhos. Aqui, ó. Qual que é o nome dela, Xavier? Mano, todo mundo chega no Banhos com uma história meio torta, velho. Eu não entendo. Mas só que tem um detalhe. Ela não tem conversa de menina assim, novinha, não. Ela tem a cabeça muito... minha cara de quem vai conversar com ela, Zé. Sai fora. Não, mas ela tem Banhos, cabeça... Maurício. Isso aí entra no escopo do Maurício. Mariana, eu tô namorando, Zé. Né? Você tá namorando. Toda vez ele tá namorando. Namorando. Tá mesmo. Dessa vez eu Não, tô não, brincadeira. Até o Xavier tá namorando agora. Tô